Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Ana. Oi, Rosane, tudo bom? Carol, Sula, bem-vindos, pessoal, a mais uma live do Papo Glaucoma, toda sexta-feira aqui juntinhos para tirar as dúvidas de vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito, muito importante e que vocês sempre têm dúvida, que é como que faz para saber qual estágio que está o glaucoma de vocês. Não é muito difícil de identificar e muitos de vocês vão conseguir aí só de me ouvir identificar o estágio do glaucoma de vocês. Boa tarde, Jaques. Bem-vinda, Isabel, Adélia, Irenice, Liliane. Vou começar me apresentando para quem está chegando novo aqui. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e eu estou aqui com vocês no Instagram e também no YouTube do Papo Glaucoma para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Nessa live a gente vai conversar então sobre estágios do glaucoma. Meu primo Gustavo, boa tarde, tudo bom? Vamos lá então falar sobre os estágios do glaucoma. Vocês têm que saber o estágio do glaucoma de vocês. Por quê? O estágio do glaucoma, ele define pra gente duas coisas muito importantes. Primeiro, ele define as melhores opções de tratamento para o seu caso, porque o tratamento do glaucoma ele não é igual para todo mundo. Glaucomas iniciais a gente vai tratar de um jeito, glaucomas avançados a gente vai tratar de outro jeito. Então, estágios diferentes de doença vão ter melhor resposta com diferentes tipos de tratamento. E é por isso que vocês têm que saber o estágio de vocês. O outro fator importante para que o estágio do glaucoma influencia é diretamente no risco de evoluir com piora da visão e até mesmo com cegueira. Então, as pessoas que têm um diagnóstico de glaucoma já no estágio avançado, elas têm maior risco de cegueira e por isso elas precisam de um controle mais rigoroso para o glaucoma não evoluir. Então, eu sempre falo aqui para vocês, vocês estão cansados de me ouvir dizer que todo mundo tem que saber qual é o tipo do seu glaucoma. Se é um glaucoma de ângulo aberto, se é um glaucoma de ângulo fechado, se é um glaucoma secundário. E além de saber o tipo, vocês têm que saber também o estágio, se é um glaucoma inicial, moderado ou avançado. Existem várias classificações diferentes para a gente dizer isso, se é um glaucoma inicial, moderado ou avançado. A gente não tem dentro da oftalmologia um consenso entre nós de qual que é a melhor maneira de classificar isso. Então tem diferentes tipos de classificação e aí acaba que diferentes oftalmologistas pode ser que usem diferentes classificações e aí isso fica um pouquinho confuso para vocês, porque de repente um oftalmo vai dizer que é inicial, a outra vai dizer que é moderado, por conta de a gente não ter realmente um consenso sobre isso. Eu vou falar aqui para vocês nessa explicação três coisas importantes. Eu vou falar a classificação que eu uso, a que eu mais gosto e que eu aplico para os meus pacientes. Eu vou falar também uma classificação que eu não gosto tanto, mas que tem muitos oftalmologistas que usam, então talvez o oftalmologista de vocês use essa outra. E por último, eu vou falar qual é o maior erro que tanto os pacientes quanto os oftalmologistas cometem nessa avaliação de estágio do glaucoma e que é um erro muito comum. Quem está chegando agora atrasado, hoje a gente está falando sobre as diferentes maneiras de classificar o estágio do glaucoma. Quem perdeu o começo da live, amanhã vai estar gravada no YouTube. Aliás, todas as lives anteriores estão gravadas lá no YouTube para vocês poderem assistir depois. Quem tiver dúvidas sobre o tema da live, manda ou aqui no chat
ou então nesse balãozinho que tem a interrogação aqui, que depois que eu terminar de explicar eu vou responder as dúvidas, mas só vou responder dúvidas sobre o tema de estágio do glaucoma. Dúvidas sobre outros assuntos a gente deixa para outro dia na live de perguntas e respostas, ou então amanhã na caixinha de perguntas dos stories. Vamos lá então, eu falei que eu ia explicar para vocês duas classificações. Eu vou começar pela primeira que eu mais gosto, que é uma classificação, que é a classificação da Sociedade Americana de Glaucoma, e ela é baseada no exame de campo visual de vocês. E ela é uma classificação tão simples, tão fácil de usar, que até vocês, pacientes, conseguem pegar o exame de vocês e ter mais ou menos uma noção do estágio. Então, o que é nessa classificação um glaucoma inicial? É aquele glaucoma em que o campo visual ele é totalmente normal. Você faz o exame de campo e aí você enxerga todas aquelas luzinhas piscando e não aparece nenhuma alteração no resultado do seu exame. Isso quer dizer que o seu glaucoma ele já apresenta alteração no nervo, ele tem alteração no OCT, mas isso não reflete em perda de visão. Então, é o glaucoma que é descoberto no estágio mais inicial, com o campo visual totalmente preservado, e esse paciente ele tem 100% de visão. A partir do momento que aparece alguma alteração no exame de campo visual, a gente, por essa classificação, a gente já considera esse glaucoma pelo menos moderado. Então, se já afetou o campo visual, já é no mínimo um glaucoma em estágio moderado ou avançado, dependendo de quanto está afetado. Qual que é a diferença? Quando vocês pegam o exame de campo visual, que tem aquela bolinha colorida ali, tem alguns exames que é colorido e tem alguns exames que é preto e branco, aquilo representa a sua visão periférica. As áreas mais claras do exame você enxergou e as áreas mais escuras você não enxergou. E tem uma linha horizontal que corta aquela bolinha do campo visual ao meio. Se a pessoa só tem mancha na visão, ou só na parte de cima, ou só na parte de baixo, e a pessoa não tem mancha no centrinho da visão, isso é um glaucoma moderado. Agora, se tem várias manchas espalhadas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do campo visual, ou então se a região central da visão está acometida, a gente classifica isso como um glaucoma avançado. Então, é aquela pessoa que já perdeu muito da visão periférica no exame. Isso é considerado um glaucoma avançado. Então, a gente identifica o estágio do glaucoma nessa classificação através da quantidade de alteração que tem no exame de campo visual, ou seja, o quanto que a sua visão é afetada pelo glaucoma. Existe uma outra classificação que também é baseada no campo visual, mas que eu não gosto muito, mas que tem muito oftalmologista que usa, que é baseado em um parâmetro que se chama MD. Eu vou escrever aqui embaixo o nome dele completo, que é Mean Deviation. Opa. Pronto, escrevi aqui para vocês verem como é, porque é desse jeito que vem escrito no seu exame. Então, no exame de campo visual, vem aquele monte de gráfico e no cantinho do exame vem alguns numerozinhos e um desses numerozinhos é esse MD. Em alguns aparelhos ele vem escrito MD mesmo, em outros ele vem escrito desse jeito que eu digitei para vocês aí no chat, Mean Deviation. Esse númerozinho, ele também pode refletir o estágio do glaucoma. Ele é sempre negativo, tá? Então, quando o MD ele é de 0 a -6, isso pode ser considerado um glaucoma inicial. Quando ele é de -6 a -12, isso é um glaucoma moderado. E quando ele é menos de -12, então já é um glaucoma avançado. Eu não gosto muito dessa classificação, mas muitos oftalmologistas usam. Então, inclusive, é o mais provável que a oftalmologista de vocês usa, tá?
Agora, eu disse que eu ia falar de duas classificações e eu ia falar do maior erro que vocês e os oftalmos de vocês às vezes também cometem, que é classificar o glaucoma pelo tamanho da escavação. Eu disse que existem vários tipos de classificação. Essas classificações, elas são baseadas ou no exame de campo visual ou no exame de OCT. Tem algumas classificações de estágio baseadas no OCT. Mas não existe nenhuma classificação de estágio baseada no tamanho da escavação. Isso é um erro muito, muito comum. Eu vejo muito paciente chegando para mim e falando assim: ah, doutor, eu tô com um glaucoma e me disseram que já tá avançado porque a escavação tá muito grande. E aí, quando eu pego o campo visual desse paciente, o campo visual tá completamente normal. Então, como é que pode uma doença ser avançada e a pessoa não ter nenhuma perda de visão? Não faz sentido isso. Então, a gente não classifica o glaucoma pelo tamanho da escavação. Vão ter pessoas que vão ter escavações só um pouquinho acima do normal e já vão ter alteração de campo visual e já vai ser um glaucoma moderado para avançado. E vão ter pessoas que vão ter escavações muito grandes e mesmo assim o campo visual é normal e aquilo é um glaucoma inicial. Então, tamanho da escavação não é parâmetro de estágio do glaucoma. O estágio do glaucoma a gente identifica ou pelo campo visual, que foram essas duas classificações que eu falei, ou pelo exame de OCT. Quem perdeu o começo da live, pessoal, amanhã, 10 horas da manhã, gravação no YouTube. Então, quem tá chegando agora, Geralda, Natália, amanhã vocês podem assistir o começo da live no YouTube. E agora eu vou começar a responder as dúvidas de vocês sobre esse tema. A Rosa Maria, ela pergunta aqui como que pode ser considerado um campo visual normal. Pessoal, o campo visual, ele é um exame bem difícil de interpretação, então é difícil para vocês pegarem aquela folha cheia de gráficos, cheia de números e conseguir identificar, tá? Mas em geral, o campo visual normal, ele tem muitos pontinhos e nada ou quase nada de quadradinhos, tá? Dica aí, mas que é uma facilitação para vocês, tá? A interpretação do exame é muito mais complexa do que isso. Em geral, o que é pontinho é normal e o que é quadradinho é alterado. Mas tem que ter cuidado, porque o campo visual é um exame que dá muito erro. Muitas vezes, quando vocês fazem pela primeira vez o exame, principalmente, aparece um monte de quadradinho, um monte de mancha, e aquilo não necessariamente reflete a sua visão verdadeira. Porque é um exame chato de fazer. Todos vocês aí que já fizeram campo visual sabem que é muito chato de fazer o campo visual. É um exame difícil, é um exame que às vezes você deu uma piscadinha, perdeu um ponto, pronto, já apareceu ali uma alteração naquele resultado daquele exame. Se o seu olho tiver ressecado, vai aparecer mancha. Se você tiver catarata, vai aparecer alteração. Então, tomem cuidado, porque nem tudo que aparece de mancha no campo visual é mancha verdadeira, e mesmo que seja verdadeira, nem todas são de glaucoma. Então, a interpretação do exame é bem difícil mesmo. Então, a gente, oftalmo, quando a gente pega o exame, a gente precisa fazer uma interpretação que é complicada. Então, tomem cuidado para não se desesperar. Quem pegou a sua folhinha do campo visual aí agora e viu quadradinho, não se desespera. Tem muito quadradinho que aparece que é mancha do exame, mas que não é mancha real da sua visão. A Daiane tá falando aqui que é muito chato mesmo. Elane, obrigada pelo elogio, querida. Então, cuidado para vocês não acharem que qualquer coisa que deu no resultado do exame de campo visual de vocês já significa que o glaucoma de vocês é moderado ou avançado. Porque sempre que aparece qualquer alteração, a gente precisa, primeiro, repetir o exame para confirmar se aquilo é verdadeira. Como é um exame difícil de fazer, qualquer alteração, a gente tem que repetir o exame
para confirmar se ela é verdadeira. E mesmo que ela seja verdadeira, a gente tem que ver se ela é uma alteração de glaucoma ou se tem outra coisa que justifique aquela alteração. Porque mesmo um exame com muitas manchinhas, a gente pode às vezes considerar normal, se do ponto de vista do glaucoma e um glaucoma inicial, se aquelas manchas são mais sugestivas, por exemplo, de catarata, tá? A Lisandra tá me falando aqui que o exame da mãe dela tem bastante alteração no campo visual. Lisandra, calma. Primeiro, por quê? Mesmo que sejam alterações verdadeiras, lembra que eu acabei de falar, tem muita alteração que é erro. Mas mesmo que sejam alterações verdadeiras, o glaucoma, ele tem tratamento e ele tem controle em todos os estágios. Então, o fato de ser um glaucoma avançado não quer dizer que a pessoa vá perder visão. O que quer dizer quando é avançado? Que o risco de perder visão é maior. E aí a gente responde com um tratamento mais firme e mais agressivo, tá? Então, o fato de já ter muita alteração é ruim? Sim, é ruim. Mas não quer dizer que a gente não tenha possibilidade de controle, certo? Vamos lá para mais dúvidas agora. A Corrinha Batista tá contando aqui que detectou alteração de glaucoma no nervo óptico e aí ela pergunta quais exames fazer. Antes de pensar em estágio, a gente precisa primeiro confirmar se tem ou não glaucoma, tá? Então, a avaliação de glaucoma ela é composta de 5 exames: retinografia, OCT de nervo óptico, gonioscopia, paquimetria e campo visual. Desses 5, todos os 5 são importantes para o diagnóstico e tem 2 que são importantes para o estadiamento, para a gente saber se é inicial, moderada ou avançado, que são o campo visual e o OCT. Mas todo mundo que tem glaucoma tem que fazer todos os 5, não só os que verificam os estágios, os outros também têm a sua importância. A Luzimar tá contando aqui que quando ela faz o campo visual, ela vê muitas luzinhas e que hora fica claro e hora ela vê poucas luzes e fica escuro. Pessoal, é assim mesmo. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como que é o campo visual. O aparelho tem uma luzinha bem no meio da sua visão. Primeiro você vai fazer um olho de cada vez. Então um olho vai estar tampado, o outro olho vai estar vendo as luzes. Vai ter uma luzinha bem no meio da visão que você vai ficar olhando fixo para ela. Ela vai ficar acesa o tempo todo. E em volta dela vão ficar piscando várias outras luzes. E vai ter hora que vai piscar luz forte e vai ter hora que vai piscar luz fraquinha. E aí você tem um botãozinho para você apertar e você tem que apertar para todas as luzes. Mesmo se for muito fraquinha, tem que apertar, porque é assim que o aparelho detecta não só em quais regiões da sua visão tem mancha, mas também o grau de borramento dessas manchas, tá? Então, por mais fraquinha que seja a luz, tem que apertar o botão e é assim mesmo o exame. Elas variam, tem luzes muito fortes e tem luzes mais fraquinhas. Lisandra, um beijo, querida. Obrigada pelo elogio. Deixa eu achar aqui a próxima pergunta aqui. Pessoal, dúvidas sobre outros temas, a gente deixa para a live específica do tema, tá? Vamos lá falar sobre estágio do glaucoma. A Elizabeth, claro, tá contando aqui que o campo visual dela deu alteração, mas o médico disse que não tem muita importância. Isso acontece muito, Elizabeth. São essas manchinhas que a gente vê, que a gente bate o olho e a gente já sabe que aquilo é um erro de exame e que aquilo não é uma mancha verdadeira. Então, tem alguns tipos de alteração do campo visual que são sugestivas de glaucoma. Tem outros tipos de alteração que são sugestivas de outras doenças e tem alguns tipos de alteração que sugerem erro, ou seja, distração do paciente na hora de fazer o exame, ou então ressecamento do olho, cansou e aí o exame ficou, você não aguentava mais apertar aquele botãozinho e aí você se distraiu no final do
do exame. Então, quando a gente diz que apareceram manchinhas, mas que elas não são importantes, é porque elas têm uma localização e uma distribuição que sugerem erro do exame. Então, provavelmente foi isso, tá, Elizabeth? Deixa eu achar a próxima dúvida aqui. O Rodrigo fez a mesma pergunta aqui da parecida, que quando faz o campo visual a visão escurece, fica muito tempo sem piscar. Ah, não, acho que é diferente, eu que não tinha entendido. O campo visual é um exame que dura no mínimo 2 minutos. Se você ficar lá um tempão com o olho arregalado, sem piscar, vai embaçar tudo e você não vai enxergar mais nada, tá? Então tem que lembrar de piscar durante o exame, tá? Pisquei e perdi uma luz. Não se preocupa, porque toda vez que você erra, o exame ele refaz aquele teste. Então você vai ter uma segunda chance de acertar sem piscar. Então pode piscar normalmente. Vamos lá para a próxima pergunta sobre campo visual. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no chat para ver se eu acho alguma pergunta aqui mais do começo. A Sônia tá falando aqui que ela tem um tipo de glaucoma muito raro e que eu falo pouco aqui, mas que de vez em quando aparece alguém aí nas lives com esse diagnóstico, que é da síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. É um nome ruim até para mim, né? Vocês acham que só vocês que têm dificuldade de falar esses nomes, mas a gente que é oftalmo também tem, às vezes, dificuldade com esses palavrões. E ela conta aqui que quando fez o campo visual, ela estava com a síndrome em atividade, o olho irritado, e teve muita dificuldade de fazer o exame e apareceu muita alteração e que, portanto, seria um glaucoma avançado. Sônia, cuidado. A uveíte... eu não expliquei. Síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, pessoal, é um tipo de uveíte, de inflamação no olho que desencadeia glaucoma. Quando a uveíte está ativa, o olho fica todo inflamado e a visão fica toda embaçada. Então, no momento da atividade da síndrome, ainda mais que tem lesão na retina também, o campo visual vai ser muito pior do que depois que a síndrome estiver controlada, e aí o que o campo visual vai mostrar vai ser realmente só a sequela do que foi perdido de visão. Nesses casos de uveíte, para a gente classificar o estágio, a gente guia pelo campo visual que foi feito sem atividade da uveíte, para a gente ver realmente o que é perda de visão como sequela, tá? Então, às vezes a gente precisa fazer com a doença em atividade, mas aí é interessante, depois que controlar e que tiver estável, repetir esse exame, porque aí vai ser uma avaliação mais fidedigna do estágio da doença. A Isabel tá falando aqui que ela faz o campo visual de 4 em 4 meses. Em geral, a Sociedade Brasileira de Glaucoma e todas as sociedades internacionais, elas recomendam que quem tem glaucoma faça o campo visual no mínimo de 6 em 6 meses, então 2 vezes por ano. Quem tem glaucoma inicial a moderado, geralmente esse cronograma de 6 em 6 meses é suficiente. Mas em casos avançados ou em casos em que a gente suspeita que pode estar piorando, a gente diminui o intervalo. Então, talvez seja esse o seu caso, por isso o oftalmo resolveu fazer de 4 em 4 meses. E eu tenho alguns pacientes que eu indico fazer de 3 em 3 meses. Então, o padrão é de 6 em 6 meses, mas em alguns casos específicos, a gente não só pode, como deve, diminuir o intervalo da repetição dos exames de campo visual. Vamos para a próxima dúvida. A Elisângela Marinho está me contando aqui que acredita que o dela seja estágio inicial, que ela tem um diagnóstico há 4 anos, tem 30 anos, e usando 2 colírios. E tá morrendo de medo de envelhecer enxergando pouco. Elisângela, esse é o medo mais comum de todo mundo que tem glaucoma, né? É de conforme for envelhecendo e com o passar dos anos a doença piorar, né?
Vamos lá. O fato de você não ter certeza do estágio do seu glaucoma confirma com a sua oftalmo. Então, na sua próxima consulta, lição de casa, leva anotadinho para não esquecer e pergunta para sua oftalmo qual é o tipo do seu glaucoma e qual é o estágio do seu glaucoma. Mas se for realmente inicial, como você está achando que as pessoas que descobrem o glaucoma em estágio inicial, a chance de cegueira ela é muito baixa. É claro que nunca é zero para ninguém, mas quanto mais cedo é descoberta a doença, menor a chance de no final da sua vida você ter uma perda de visão pelo glaucoma. Então tem que seguir seu acompanhamento direitinho, seguir seu tratamento direitinho. Tem muita opção de tratamento e quem descobre no estágio inicial tem tudo para enxergar pela vida toda fazendo esse acompanhamento certinho. A Elane está perguntando aqui se é mais comum o glaucoma mudar de estágio ou ele ficar estacionado se está sendo tratado. Excelente pergunta, Elane. Eu falei que são 2 exames que a gente usa para avaliar o estágio do glaucoma e também a progressão. Na verdade, 3 para progressão. Para a gente avaliar se o glaucoma está piorando, a gente usa o campo visual, o OCT e a retinografia. Desses 3, o que costuma mostrar os sinais de piora do glaucoma mais cedo é o OCT de nervo óptico. Então, como que normalmente a gente faz esse controle para que o glaucoma não mude de estágio, para que um glaucoma que era inicial não passe a ser moderado? A gente controla pelo conjunto dos exames, porque se a pessoa acompanha só com o campo visual, e eu vejo muito paciente assim que nunca fez OCT e que faz o acompanhamento só pelo campo visual, a gente realmente só vai saber que o glaucoma está mal controlado quando o campo visual piorar. E quando o campo visual piorar, significa que a sua visão piorou. E uma vez que piorou, ela não volta mais a ser o que era antes. Então, a gente não pode acompanhar só pelo campo visual. A gente precisa obrigatoriamente também do OCT e da retinografia. Se a gente acompanha bem de perto com o OCT, a gente detecta os sinais de piora no nervo antes de acontecer a piora da visão. Então, a gente consegue detectar a piora do OCT, modificar o tratamento e não deixar o campo visual piorar. E com isso a gente mantém o glaucoma no mesmo estágio. Então, uma pessoa que tem um glaucoma inicial, ele pode continuar inicial pela vida toda? Pode, perfeitamente. É só fazer o acompanhamento certinho. Da mesma forma, a pessoa que tem um glaucoma avançado pode continuar como um glaucoma avançado pela vida toda, sem piorar ainda mais e sem perder mais do que já foi perdido. Então, o OCT, ele é um exame essencial para esse controle. A Lisandra perguntou se o OCT é o que bebe vários copos de água. Não. O OCT, ele é a tomografia do nervo óptico. É um exame que é feito geralmente com a pupila dilatada e ele é só fotografia mesmo. Você encosta no aparelho, o aparelho tira várias fotos que vão dar pra gente um monte de informações essenciais sobre o seu nervo óptico e o controle do seu glaucoma. Mais uma dúvida, tá acabando o nosso horário, então eu vou pegar só mais uma perguntinha para responder. Achei uma pergunta aqui do Naldo. O Naldo perguntou, ele diz que quando ele olha para alguma coisa, ele vê os detalhes do fundo borrado e ele pergunta se isso pode ser glaucoma. Não é uma manifestação comum. A maioria das pessoas que tem glaucoma, na verdade, elas nem percebem a perda de visão, a não ser que esteja já num estágio avançado. Mas o mais comum é o glaucoma tirar a visão periférica e deixar a visão central nítida. A visão central, ela fica limpinha, tá?
Para vocês terem uma noção, eu vou dar um exemplo bem exagerado, tá? Mas para vocês terem noção de como é a visão de uma pessoa com glaucoma avançado, esse meiozinho da visão, a pessoa enxerga um grãozinho de arroz que caiu no chão. É uma visão muito nítida. Agora, um caminhão passando aqui do lado na rua, a pessoa não enxerga, tá? Então, essa é a típica perda de visão do glaucoma avançado. É aquela pessoa que esbarra, que tropeça, e aí a gente vê isso justamente no campo visual, porque ele mostra esse fechamento da visão. Quando a visão ela é borrada por inteiro, tá? Então tudo fica embaçado, pode ser glaucoma? Até pode, mas não é a apresentação mais comum, não é a mais típica, tá? A Sônia tá contando aqui que a visão dela é tubular. Tubular ou tunelizada é o nome que a gente dá para essa visão em que a pessoa só enxerga o que tá bem na frente dela. E ela diz que é exatamente desse jeito que eu falei, né? De ver uma coisinha mínima que tá no meiozinho, mas não ver um negócio enorme que tá do lado. E isso é uma coisa que é até triste, porque eu percebo que muitas pessoas com glaucoma avançado sofrem até um... Travou minha câmera, voltou? Voltou. Então, isso é uma coisa que é até um pouco triste, porque eu percebo que muitas pessoas com glaucoma sofrem um certo preconceito por isso. Porque essa perda da visão periférica, ela dá uma limitação muito grande de movimentação nas pessoas que têm glaucoma avançado. Então, é difícil de andar na rua, aquelas calçadas cheias de buraco, tropeça, esbarra. Quando não vai num lugar novo, às vezes nem consegue ir sozinho, se não for um lugar conhecido. Mas aí a pessoa pega o celular, olha e lê tudo, aí sempre tem um chato que vai falar: ah, tá fingindo que não enxerga, ah, não, diz que tem deficiência, mas a visão é boa. Então, é triste isso, essa desinformação que existe sobre a doença, e deve ser bem dolorido para uma pessoa que tem essa dificuldade de ter que ficar explicando para os outros como é que é a doença, que tem uma deficiência de verdade. Mas esse é um dos motivos de eu estar aqui, para que cada vez mais pessoas conheçam sobre o glaucoma, saibam e previnam a perda de visão pelo glaucoma. Quem eu não respondi hoje, semana que vem, live de perguntas e respostas. Então é aquela live de tema livre que vocês gostam, que dá para perguntar o que vocês quiserem. E amanhã tem caixinha de pergunta, então quem eu não respondi pode também mandar na caixinha de pergunta. A gente tá junto toda quarta-feira no YouTube, tem vídeo novo, então quem tá só aqui no Instagram, vai lá e corre pro YouTube para se inscrever lá também. Toda sexta-feira às 5 da tarde tem live aqui, e todo dia eu apareço aí no feed de vocês trazendo alguma diquinha, né? Elisimar, um ótimo final de semana para você. Anderson, realmente, o Anderson falou que as pessoas julgam, mas não conhecem o problema dos outros, né? Cada um sabe da sua cruz, né, gente? Então, a gente tem que procurar sempre se colocar no lugar do outro, sim. Bom, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Até semana que vem. Obrigada aí pela participação de todos e um ótimo final de semana para todo mundo.